Gravando, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, também dependendo da hora que você estiver assistindo essa gravação. Hoje estamos aqui nas leituras paralelas em horário atípico. Amanhã tive que levar o veículo à oficina e não tive tempo suficiente de retornar das 13 horas, então as atividades a atividade da leitura, né, foi um pouquinho atrasada e resolvi adiar ela para esse horário aqui de 5 horas. Uma luta, esse mês de junho, né? Sempre um desafio para a gente manter o cronograma, manter as atividades na próxima semana, inclusive. 19 de junho, sexta-feira, aqui pela Bahia, já é São João, então eh, a gente não vai ter a leitura na próxima semana, então por isso também eu adiei essa leitura para que a gente não ficasse 2 semanas sem essa leitura. Talvez eu antecipe a leitura da semana que vem, mas ainda não está completamente definido isso. Vou pensar no caso. É, a gente também está agora competindo com a Copa do Mundo, né? Então, para aqueles que são aficionados por acompanhar a Copa do Mundo, a gente vai encontrar aí também um desafio de é, alguns horários chocarem, né, com os horários das partidas de futebol. Então, fica aí para usufruir quem for do interesse das gravações. A gente está no capítulo 5 ou 6? Deixa eu voltar aqui para recordar. Acho que no grupo eu coloquei 5, mas é capítulo 6. Deus está morto, mas ele não sabe. Lacan brinca com o Boboque. E a gente avançou um pouquinho. Acho que a gente leu o capítulo 5 na semana passada e eh, concluiu. Foi curto, acabei entrando já no capítulo 6 também. E aí a gente vai retomar a leitura a partir desse parágrafo aqui, uma vez que eu interrompi a leitura aqui nesse ponto, eu vou retomar daqui para não perder assim, o fio da meada. Eu vou pegar da citação aqui, né? Acima de tudo, coisas como dinheiro, bolsa de valores, a administração da moeda estrangeira, máquina de escrever, são para ele totalmente enigmáticas, o que efetivamente são, apenas não para nós, os outros. Aqui, Jasenska toca na fibra marxista de Kafka. Um sujeito burguês sabe muito bem que não há nada de mágico no dinheiro, que dinheiro é apenas um objeto que representa um conjunto de relações sociais, mas apesar disso age na vida real como se acreditasse que o dinheiro é algo de mágico. Isto, portanto, nos dá um insight preciso do universo de Kafka. Ele é capaz de experimentar diretamente essas crenças que nós, pessoas normais, rejeitamos. A mágica de Kafka é o que Marx chamava de a excentricidade teológica das mercadorias. Se outrora fingíamos publicamente acreditar, enquanto no fundo éramos céticos ou até mesmo nos dedicávamos à zombaria obscena de nossas crenças públicas, hoje tendemos a professar publicamente nossa atitude cética hedonista relaxada, quando dentro de nós permanecemos assombrados por crenças e proibições severas. E é contra esse pano de fundo que podemos situar o erro de Dostoiévski. Em seu conto mais estranho, Bobok, que até hoje desorienta seus intérpretes, Dostoiévski forneceu a versão mais radical da ideia de que, se Deus não existe, tudo é permitido. Essa bizarra fantasia mórbida é simplesmente um produto da doença mental do próprio autor ou um sacrilégio cínico, uma tentativa abominável de parodiar a verdade da revelação divina, tal como exposta na Bíblia Sagrada. Em Bobok, um literato alcoólatra chamado Ivan Ivanitch está sofrendo alucinações auditivas. É ali mesmo que eu parei? Foi, né? É. Está sofrendo alucinações auditivas. Começo a ver e ouvir umas coisas estranhas. Não são propriamente vozes, mas é como se estivesse alguém ao lado. Boboc, boboc, boboc. Que boboc é esse? Preciso me divertir. Saí para me divertir, acabei no enterro. Ele assiste ao funeral de uma distância relativa. Depois se deixa ficar no cemitério, onde, inesperadamente, entreouve a conversa cínica e frívola dos mortos. E como foi acontecer que, de repente, comecei a ouvir coisas diversas?
A princípio, não prestei atenção e desdenhei, mas a conversa continuava e eu escutei sons surdos, como se as bocas estivessem tapadas por travesseiros, e, a despeito de tudo, nítidos e muito próximos. Despertei, sentei-me e passei a escutar atentamente. Eita, perdão, o sono está começando a chegar devagarzinho. Acordei mais cedo que o normal. Ele descobre, a partir dessas conversas, que a consciência humana continua por algum tempo após a morte do corpo físico, durando até a total decomposição que as pessoas mortas associam com a horrível onomatopeia gorgolejante boboque. Uma delas comenta: o principal são os 2 ou 3 meses de vida, e no fim das contas, boboque. Sugiro que nós todos passemos esses 2 meses da maneira mais agradável possível e, para tanto, todos nos organizemos em outras bases. Senhores, proponho que não nos envergonhemos de nada. Os mortos, compreendendo sua completa liberdade de condições terrenas, decidem se entreter contando histórias de sua existência durante suas vidas. Mas, por enquanto, eu quero que não se minta. É só o que eu quero, porque isto é o essencial. Na Terra é impossível viver e não mentir, pois vida e mentira são sinônimos. Mas, com o intuito de rir, aqui não vamos mentir. Aos diabos, ora, pois o túmulo significa alguma coisa. Todos nós vamos contar em voz alta as nossas histórias, já sem nos envergonharmos de nada. Serei o primeiro de todos a contar a minha história. Eu, sabeis, sou dos sensuais. Lá em cima, tudo isso estava preso por cordas podres. Abaixo as cordas, e vivamos esses 2 meses na mais desavergonhada verdade. Tiremos a roupa, dispamo-nos. Dispamo-nos, dispamo-nos, gritaram em coro. O terrível fedor que Ivan Ivanitch sente não é o cheiro de corpos em decomposição, mas um fedor moral. Subitamente, Ivan Ivanitch espirra, e os mortos silenciam. O encantamento foi quebrado e estamos de volta à realidade comum. E eis que de repente espirrei. Aconteceu de forma súbita e involuntária, mas o efeito foi surpreendente. Tudo ficou em silêncio. Tudo ficou em silêncio, exatamente como no cemitério. Desapareceu como um sonho. Faz-se um silêncio verdadeiramente sepulcral. Não acho que tenham sentido vergonha de mim. Haviam resolvido não se envergonhar de nada. Esperei uns 5 minutos e nenhuma palavra, nenhum som. Mikhail Bakhtin viu em Bobok a quintessência da arte de Dostoiévski, um microcosmo de toda a sua produção artística que expressa seu tema central, a ideia de que tudo é permitido se não houver nenhum Deus e nenhuma imortalidade da alma. No carnavalesco mundo da vida entre duas mortes, todas as regras e responsabilidades estão suspensas. Os mortos-vivos podem pôr de lado qualquer vergonha, agir de maneira insana e rir da honestidade e da justiça. O horror ético dessa visão é que ela expõe o limite da ideia de verdade e conciliação. E se houver alguém para quem confessar publicamente seus crimes, não só não desencadeia qualquer cartaz ética, como até gera um prazer obsessional, a situação de não mortos, dos finados, opõe-se à do pai em um dos sonhos relatado por Freud, que continua vivendo no inconsciente do sonhador, porque não sabe que está morto. Os finados na história de Dostoiévski têm plena consciência de que estão mortos. É essa consciência que lhes permite pôr de lado toda vergonha. Qual é então o segredo que eles escondem de todos os mortais? Em Bobok não ouvimos nenhuma das verdades desavergonhadas. Os espectros dos mortos se retiram exatamente no momento em que iriam, enfim, cumprir o prometido ao ouvinte e contar seus segredos sujos. Quem sabe a solução não é a mesma no final da parábola da porta da lei de o processo
de Kafka. Quando, em seu leito de morte, o homem no campo que passou anos esperando para ser admitido pelo guardião fica sabendo que a porta estava ali unicamente para ele. E se também em Bobok todo o espetáculo dos cadáveres prometendo revelar seus segredos mais sujos for ensinado apenas para atrair e impressionar o pobre Ivan Ivanitch? Em outras palavras, e se o espetáculo da veracidade desavergonhada dos cadáveres viventes for apenas uma fantasia do ouvinte, um ouvinte religioso ainda por cima, não deveríamos esquecer que a cena que Dostoiévski pinta não é a de um universo ímpio. Os cadáveres falantes experimentam sua vida após a morte biológica, o que é em si mesmo uma prova da existência de Deus. Deus está aqui, mantendo-os vivos após a morte, razão porque eles podem dizer tudo. O que Dostoiévski ensina é uma fantasia religiosa que não tem nada a ver com uma posição verdadeiramente ateia, embora ele a ensine para ilustrar o medonho universo ímpio em que tudo é permitido. Qual é então a compulsão que impele os cadáveres a se dedicar à sinceridade obscena de contar tudo? A resposta lacaniana é clara: superior. Não como agência ética, mas como a injunção obscena a gozar. Isso fornece um insight sobre o que é talvez o segredo supremo que os finados querem ocultar do narrador. Seu impulso a contar sem qualquer vergonha toda a verdade não é livre. A situação não é agora podemos finalmente dizer e fazer tudo o que queríamos, mas éramos impedidos pelas regras e restrições de nossas vidas normais. Em vez disso, seu impulso é sustentado por um imperativo cruel do supereu. Os espectros têm de se dedicar às suas atividades obscenas. Se, no entanto, o que os não-mortos ocultam do narrador for a natureza compulsiva de seu gozo obsceno, e se estivermos lidando com uma fantasia religiosa, então há mais uma conclusão a tirar, que os não-mortos estão sob o encantamento compulsivo de um Deus perverso. Aí reside a mentira suprema de Dostoiévski. O que ele apresenta como uma fantasia aterrorizante de um universo ímpio é efetivamente uma fantasia gnóstica de um Deus perverso, perverso e obsceno. Uma lição mais geral deveria ser extraída deste caso. Quando autores religiosos condenam o ateísmo, constrói com demasiada frequência uma visão do universo ímpio, que é uma projeção do reverso reprimido da própria religião. Usei aqui o termo gnosticismo em seu significado preciso como a rejeição de uma característica fundamental do universo judaico-cristão, a exterioridade da verdade. Há um argumento esmagador em prol da íntima ligação entre judaísmo e psicanálise. Em ambos os casos, o foco incide sobre o encontro traumático com o abismo do grande outro desejante, com a figura aterradora de um grande outro impenetrável que quer alguma coisa de nós, mas não deixa claro que coisa é essa. O encontro do povo judeu com seu Deus, cujo chamado impenetrável perturba a rotina da experiência humana diária. O encontro da criança com o enigma do gozo do grande outro, neste caso parental. Em claro contraste com esta noção judaico-cristã da verdade como baseada no encontro traumático externo, o chamado divino ao povo judeu, o chamado de Deus a Abraão, a graça inescrutável, todos totalmente incompatíveis com nossas qualidades mais íntimas, inclusive com nossa ética inata. Tanto o paganismo quanto o gnosticismo, a reinscrição da postura judaico-cristã outra vez no paganismo, recebem o caminho para a verdade como a jornada, concebem o caminho para a verdade como a jornada interior da autopurificação espiritual, como o retorno da pessoa ao seu verdadeiro interior, a redescoberta do eu.
Kierkegaard estava certo quando mostrou que a oposição central na espiritualidade ocidental é entre Sócrates e Cristo, a jornada interior de recordação versus o renascimento através do choque do encontro externo. Dentro do campo judaico-cristão, o próprio Deus é o atormentador supremo, o intruso que perturba brutalmente a harmonia de nossas vidas. Traços de gnosticismo são claramente discerníveis até na ideologia atual do cyberespaço. O sonho do cyberespaço, do self liberado, de toda sua vinculação a seu corpo natural, mediante sua transformação numa entidade virtual que flutua de uma corporificação contingente temporária para outra, é a realização científico-tecnológica do sonho gnóstico do self se livrando da deterioração, e da inércia da realidade material. Não admira que a filosofia de Leibniz, até com o livro da metafísica de Leibniz para chegar, né, do Clube de Filosofia. Não admira que a filosofia de Leibniz seja uma das referências filosóficas predominantes dos teóricos do cyberespaço. Leibniz concebeu o universo como composto de mônadas, substâncias microscópicas, cada uma das quais vive em seu próprio espaço interior fechado, sem nenhuma janela para seus arredores. Não podemos deixar de perceber a estranha semelhança entre a monadologia de Leibniz e a comunidade emergente do cyberespaço, em que a harmonia global e o solipsismo coexistem estranhamente. Isto é, não é verdade que nossa imersão no cyberespaço avança de mãos dadas com nossa redução a uma mônada leibniziana que, embora sem janelas, que se abram diretamente para a realidade externa e espelhe em si mesma todo o universo? Cada vez mais somos mônadas sem nenhuma janela direta para a realidade, interagindo sozinhos com a tela do computador, encontrando apenas simulacros virtuais e, no entanto, imersos mais do que nunca na rede global, comunicando-nos sincronicamente com o globo inteiro. O espaço em que os não mortos podem falar sem restrições morais, tal como imaginado por Dostoiévski, figura esse sonho no cyberespaço gnóstico, do cyberespaço gnóstico. A atração do cybersexo é que, como estamos lidando apenas com parceiros virtuais, não há abuso. Esse aspecto do cyberespaço, a ideia de um espaço em que, porque não estamos interagindo diretamente com pessoas reais, ninguém sofre abuso e somos livres para dar rédeas soltas às nossas mais sujas fantasias, encontrou sua expressão máxima numa proposta que voltou à tona recentemente em alguns círculos dos Estados Unidos. Repensar-se os direitos dos necrófilos, aqueles que desejam fazer sexo com corpos mortos. Por que eles deveriam ser privados disso? Foi lançada a ideia de que, assim como pessoas autorizam que seus órgãos sejam usados para finalidades médicas no caso de sua morte súbita, deveria lhes ser permitido também autorizar que seus corpos fossem entregues a necrófilos. Essa proposta é a exemplificação perfeita de como a postura anti-abuso politicamente correta realiza a antiga intuição de Kierkegaard de que o único vizinho bom é um vizinho morto. Um vizinho morto, um cadáver, é o parceiro sexual ideal de um sujeito tolerante que tenta evitar qualquer abuso. Por definição, um corpo morto não goza. Portanto, também é eliminada para o sujeito que brinca com o cadáver a ameaça perturbadora do gozo excessivo. Isso aqui tem um ponto. Fiquei um pouco confuso agora. Um corpo morto não goza? Pareceu um pouco contraditório com o que a gente elaborou essa semana
no espaço das leituras públicas do Humberto, não estou falando estou falando com as paredes, de que se há um gozo absoluto na morte, né? É em morrer. Então, a morte, só haveria o gozo propriamente ao morto, né? Na morte. Não sei se isso fica um pouco confuso, mas aí um corpo morto não goza, aí está falando de gozo substancial, que aí aquilo que a gente elaborava no grupo era em torno de que o gozo ele não é substancial e por isso não há relação sexual, porque o que há é a reprodução e a reprodução não produz gozo, produz orgasmo, produz prazer. Então, um corpo morto não goza, parece que está falando do gozo desse lugar, substancial. Pareceu um pouco confuso aqui. Eu precisaria olhar com um pouco mais de detalhe comparando os dois textos para ver esse ponto, se tem algo aqui que eu compreendi equivocadamente. Abuso é mais uma dessas palavras que, embora pareçam se referir a um fato claramente definido, funcionam de maneira profundamente ambígua e perpetram uma mistificação ideológica. Em seu nível mais elementar, o termo designa fatos brutais como estupro, espancamento e outros modos de violência social que, é claro, devem ser implacavelmente condenados. No entanto, no uso corrente do termo abuso, esse sentido fundamental transforma-se imperceptivelmente na condenação de qualquer proximidade excessiva com outro ser humano, real, com seus desejos, medos e prazeres. Dois temas determinam a atitude tolerante e liberal de hoje em relação aos outros: respeito pela alteridade e abertura em relação a ela e o medo obsessivo do abuso. O outro é ótimo, contanto que sua presença não invada, contanto que o outro não seja realmente o outro. A tolerância coincide com seu oposto. Meu dever de ser tolerante para com o outro significa efetivamente que eu não deveria chegar perto demais dele, não deveria invadir seu espaço. Em suma, que eu deveria respeitar sua intolerância em relação à minha proximidade excessiva. Isto é o que cada vez mais emerge como direito humano central na sociedade capitalista tardia, o direito de não sofrer abuso, de ser mantido a uma distância segura dos outros. Os tribunais, na maioria das sociedades ocidentais, impõem agora uma penalidade quando uma pessoa processa a outra por importuná-la, assediando-a ou fazendo propostas sexuais injustificadas. O assediador pode ser legalmente proibido de se aproximar deliberadamente da vítima, devendo permanecer a uma distância de mais de X metros. Por mais necessária que seja essa medida, há nela, não obstante, algo da defesa contra o real traumático do desejo do outro. Não é óbvio que há algo horrivelmente violento em exibir abertamente nossa paixão por e para um outro ser humano? A paixão, por definição, fere seu objeto. E mesmo que seu alvo concorde de bom grado em ocupar esse lugar, ele não pode fazê-lo sem um momento de estupefação e surpresa. Ou, para alterar mais uma vez o dito de Hegel, de que o mal reside no próprio olhar que percebe o mal por toda parte à sua volta, a intolerância para com o outro, o grande outro, reside no próprio olhar que percebe todos os que o rodeiam como grande outros intolerantes e invasores. Deveríamos ser especialmente desconfiados com relação à expressão pelo assédio sexual de mulheres quando homens a expressam. Mal arranhamos a superfície pró-feminista do politicamente correto e logo encontramos o velho mito macho-calvinista das mulheres como criaturas indefesas que precisam de proteção não só contra homens assediadores, mas em última instância contra si mesmas.
Para o macho calvinista, que se faz passar por feminista, o problema não é que elas serão incapazes de se proteger, mas que podem começar a gostar de ser sexualmente assediadas. Que a intrusão masculina desencadeie nelas uma explosão autodestrutiva de gozo sexual em excessivo. Em suma, aquilo em que deveríamos nos concentrar é que tipo de noção de subjetividade está implicado na obsessão com os diferentes modos de assédio. A subjetividade narcísica, para a qual tudo o que os outros fazem, dirigir-se a mim, olhar para mim, é potencialmente uma ameaça, de modo que, como disse Sartre há muito tempo, e infer que tales autres, o inferno são os outros, l'enfer, deve ser assim, né? L'enfer, c'est les autres. Ih, você não deu risada da minha leitura de francês, não. Vamos descobrir como é que pronuncia? L'enfer, c'est les autres. Ave Maria, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. O inferno são os outros. Parece, né? O francês parece um pouquinho com o português, na pronúncia, pelo menos. Com relação à mulher como um objeto de perturbação, quanto mais ela está coberta, mais nossa atenção masculina concentra-se nela e no que se encontra sob o véu. O Talibã não apenas obrigou as mulheres a andar em público completamente cobertas, como as proibiu também de usar sapatos com saltos excessivamente sólidos, metal ou madeira, e ordenou-lhes andar sem produzir estalos muito altos que pudessem distrair os homens, perturbando sua paz interior e dedicação. Meu Deus. É esse o paradoxo do gozo excessivo em sua forma mais pura. Quanto mais o objeto é velado, mais intensamente perturbador é o mínimo traço de seu resíduo. Esse é o ponto com a crescente proibição do fumo. Primeiro, o fumo foi proibido em todos os escritórios, depois nos aviões, depois nos restaurantes, depois nos aeroportos, depois nos bares, depois nos clubes privados, depois em alguns campos, num raio de 50 metros, em torno da entrada dos prédios, depois, num caso único de censura pedagógica, lembrando a famosa prática stalinista de retocar as fotos da nomenclatura, o Serviço Postal dos Estados Unidos removeu o cigarro de selos com fotos do guitarrista de blues Robert Johnson e de Jackson Pollock. Essas proibições têm por alvo o gozo excessivo e arriscado do outro, corporificado num ato de acender irresponsavelmente um cigarro e tragar profundamente com descarado prazer, em contraste com Yups, à la Clinton, que o fazem sem tragar, ou praticam sexo sem real penetração, ou comem comida sem gordura. De fato, como disse Lacan, quando Deus está morto, nada mais é permitido. Um dos tópicos característicos da crítica cultural conservadora é que, em nossa era permissiva, faltam às crianças limites firmes ou proibições. Essa falta as frustra, impelindo-as de um excesso para outro. Somente um limite firme fixado por alguma autoridade simbólica pode garantir estabilidade e satisfação. Satisfação produzida através da violação da proibição, da transgressão do limite. Para elucidar a maneira como a negação funciona no inconsciente, Freud referiu-se à reação de um de seus pacientes a um sonho seu centrado numa mulher desconhecida. Seja quem for essa mulher em meu sonho, eu sei que não é a minha mãe. Uma clara prova para Freud de que a mulher era sua mãe. Não há maneira melhor de caracterizar o paciente típico de hoje que imagina sua reação oposta ao mesmo sonho. Seja quem for essa mulher em meu sonho, tenho certeza de que isso tem alguma coisa a ver com a minha mãe. Tradicionalmente, esperava-se que a psicanálise permitisse ao paciente superar os obstáculos que o privavam de seu acesso à satisfação sexual normal. Se você não consegue isso, vá ao analista que lhe permitirá ficar livre de suas inibições.
Hoje, no entanto, somos bombardeados de todos os lados por diferentes versões da injunção goze, desde o gozo direto do desempenho sexual ao gozo na realização profissional ou num despertar espiritual. O gozo hoje funciona efetivamente como um estranho dever ético. Indivíduos sentem-se culpados não por violar inibições morais, entregando-se a prazeres ilícitos, mas por não serem capazes de gozar. Nessa situação, a psicanálise é o único discurso em que você tem permissão para não gozar. Você não é proibido de gozar, apenas é libertado da pressão para fazê-lo. Mais um capítulo concluído, eu acho que agora só falta o sétimo. Tem um ponto sobre esse capítulo que, por mais que ele traga uma leitura, em certa medida, interessante, tá, é, bom, o Zizek, né, as impressões assim que dá. Eu acho o Zizek, em certa forma, interessante, até por isso eu tive a intenção de trazer essa leitura desse texto. É, por considerar interessante um certo aspecto da leitura e da compreensão dele, na medida em que o, o Zizek é filósofo, eu faço licenciatura em filosofia, né? Eu estudo filosofia também, atualmente, no momento, então eu estudo muita coisa de filosofia, muita não, né? Mas pelo menos alguma coisa aí de filosofia antiga e de filosofia mais moderna, mais contemporânea. Então, eu achei interessante o Zizek por essa perspectiva. É, e conheci propriamente o Zizek num filme. É, como é o nome do filme? Esqueci o nome do filme. Até outro dia o filme estava no meu canal, aqui estava num canal aqui numa playlist que eu tenho de filmes e docs, né? Seria filmes e documentários. É uma playlist salva aqui no canal, no YouTube. É, mas eu vi essa semana que ele foi retirado do canal que estava, né? Estava como vídeo indisponível. Eu tenho ele baixado, mas eu não lembro o nome agora. Mas é alguma coisa sobre ideologia. A ideologia é alguma coisa assim. É, esse filme foi muito interessante. Eu peguei essa referência em algum lugar, alguém que indicou assim: ah, esse filme tal. Eu assisti, achei muito interessante o filme, para pensar diversas coisas. Aí veio a curiosidade de estudar o Zizek a partir desse livro. E, claro, o que eu tenho de sensação, assim, lendo aqui agora, principalmente esse capítulo, compreender o porquê que o Zizek é lido por algumas pessoas hoje no Brasil, principalmente aqueles que, psicanalistas, filósofos, que estão ali frequentemente no programa do Café Filosófico, né? Não sei quem tem conhecimento. Então, tem uma linguagem, assim, um modo de falar sobre psicanálise que é uma leitura não clínica, mas uma leitura de sociedade. Eu acho que tá, tem um ponto interessante, mas tem um ponto que é problemático, porque o, o, a psicanálise ela acontece dentro da clínica, né? Então, assim, qual a psicanálise que acontece fora da clínica? Eu trouxe foi ontem, eu acho que foi nas leituras freudianas ontem, ou foi na leitura lacaniana, não lembro exatamente agora, mas eu trazia uma discussão a respeito, né, de tudo que a gente faz, é, estamos indo com nossa episteme e com nossa ideologia. A minha episteme é a psicanálise. Minha episteme não é a filosofia, por exemplo. Por mais que eu tenha algum conhecimento de filosofia, mas
minha fundamentação epistemológica é na psicanálise. Aquilo que eu considero ter um conhecimento teórico e técnico é com a psicanálise. Então, quando eu estudo filosofia tendo como fundamentação epistemológica a psicanálise. A minha ideologia, em certa medida, tem uma visão ideológica da psicanálise, né? Tem aquela coisa de olhar o sentido das coisas de uma maneira meio subversiva. E, claro que eu vou pegar aquilo que eu tenho de conhecimento sobre a psicanálise e fazer certas leituras da sociedade. Mas em que medida que eu vou conseguir produzir uma leitura nesse âmbito e que vai servir propriamente para uma construção, né, uma formação em psicanálise, para alguém que vai ser clínico, né, enquanto psicanalista. E aí entra essa perspectiva, né? Não, até onde eu tenho conhecimento, o Zizek não é psicanalista, ele é um filósofo que estuda Lacan. Eu não tenho a informação do Zizek como um psicanalista clínico. Então, ele, até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento dele, né, das coisas que eu já tive contato assim do Zizek, nada me aponta para que ele seja, por exemplo, um psicanalista clínico. Ele é um filósofo que estuda psicanálise. O Vladimir Safatli, por exemplo, eu não sei se ele se apresenta, né, como filósofo e psicanalista, mas frequentemente a leitura dele é uma leitura de filosofia política, de sociedade, com resquícios ali, né, de uma leitura psicanalítica selvagem, porque não é uma leitura clínica, né? Principalmente quando a gente vai para Lacan. Então, eu acho que é um ponto delicado que tornou esse capítulo um pouco difícil, para além, né, dele tratar propriamente sobre o gozo, enquanto um conceito difícil, complexo, né, do Lacan. É um conceito que frequentemente a gente, pelo menos eu me sinto assim, né, com relação a esse conceito. Pô, entendi, sei o que é, mas no minuto seguinte eu me sinto extremamente burro por não compreender nem saber explicar, né, o que é o gozo. Então é um conceito que para mim ele sempre vem com uma certa carga de complexidade. E esse capítulo ele fez uma leitura social, assim, uma leitura da sociedade, por mais que isso possa aparecer de uma maneira clínica particular, né? Esse aspecto da cybernet, né? Do cyberverso, do cybersexo, isso em certa medida a poder aparecer em alguns casos clínicos, eu achei complexo. É a palavra que eu consigo encontrar melhor para a compreensão desse capítulo. Aqui tem algumas notas, né? E aí nós vamos para os capítulo 7, o sujeito perverso da política. Deixa eu ver como ele vai aqui o capítulo, se vai o capítulo até o final do livro. Não, depois aqui tem várias notas, 28 páginas de coisas. Tem uma cronologia de Lacan, sugestões de leituras adicionais. Aí essas leituras adicionais aqui, eu não sei. Deixa eu ver se diz quem fez. Não diz quem fez. Será que foi o tradutor da obra? Deve ter sido o tradutor da obra. Índice remissivo e as informações de publicação. Aqui tem alguns outros livros. Tá. Eu vou deixar para a gente começar esse capítulo 7 no próximo encontro, para não acontecer a mesma coisa desse capítulo 6. A gente lê o capítulo até tenta, né, concluir ele no próximo encontro. Eu não sei ainda, como eu mencionei, se o próximo encontro ele será
ao vivo na sexta-feira ou se em outro dia da semana. Mas eu aviso no nosso grupo do WhatsApp. E se for acontecer em outro horário, como tem sido, né, nas últimas vezes em que eu precisei mudar os horários das leituras, para quem costuma acompanhar as leituras e não puder participar na hora, vai estar aqui enquanto for interessante, enquanto for viável, enquanto for possível, né, vai estar no canal do YouTube, né, as gravações disponíveis para vocês. Por hoje é isso.